preciso ressaltar também uma coisa, Eric, que como os crimes, como os malfeitos tinham a sua raiz na questão da fé, nenhum Estado tinha autoridade para julgar isso, porque não tem potestade espiritual. Certo. Não tem mandato para isso. O mandato de Cristo é dado à igreja. Então, a priori, a raiz de todo esse mal, o que produzia o fruto podre, o fruto estragado, era a distorção da fé, era a usurpação da fé, era a corrupção da fé. E aí, o que caberia ao Estado, o Estado tentou fazer, mas se enganou também, a igreja precisou intervir, era considerar os crimes dessas seitas, os crimes dos hereges do ponto de vista civil, do ponto de vista meramente material. Só que, se esses crimes tinham raízes espirituais, tinham raízes na negação da fé, tinham raízes nas heresias, era primeiro preciso ouvir a igreja, para escutar da igreja se de fato existiu mesmo ou não o roubo, a usurpação, a corrupção da fé. E a partir do momento em que, da parte daquela a quem compete e tinha autoridade para dizer que houve a heresia, que houve a distorção da fé, que houve o sacrilégio e assim por diante, a partir desse momento, e tão só a partir desse momento, era possível que, garantida a culpabilidade dos réus, o Estado intervisse e fizesse o exercício das penas no que tange a materialidade de seus crimes, no sentido civil. Não sei se me faço explicar. Uma instância era a instância espiritual, outra instância era a instância material. Certo. Quer dizer, uma coisa é pagar porque o indivíduo queimou uma fazenda. Outra coisa é ser culpado de ter negado que Deus é o Criador da terra, que o Filho de Deus se encarnou e que, pelo milagre da Eucaristia, Cristo se faz presente em seu corpo, sangue, alma e divindade na hóstia santíssima. É como se a igreja falasse assim, olha, esses caras, esses hereges, eles estão errados. Né? O caos social todo mundo está vendo e o mal que está fazendo para a sociedade. Mas os senhores imperadores, governadores, etc., vocês também, peraí, vocês não vão matando a torta e direita também, primeiro, para não errar, para não condenar um inocente. Segundo, que questão de fé, moral, heresia, quem tem que falar é a igreja, calma aí um pouco. Então, assim, nesse sentido, é correto pensar que a Inquisição é uma instituição jurídica? Sim, no sentido eclesiástico, Certo. canônico, sim, ela é uma instituição jurídica. Vamos ressaltar mais uma coisa aqui também, Eric, que quando nascem os tribunais até a instituição definitiva de Gregório IX em 1231, certo. Os tribunais são para moderar exatamente isso. E tem a finalidade de curar os que estão na enfermidade da heresia, de trazer de volta, de sarar, de sanar, e de impedir que exatamente isso, as penas que fossem aplicadas pelo Estado transcendessem o que fosse justo e digno de acordo com a própria dignidade da pessoa humana e do cristão que estava implicado, do católico que estava implicado no processo. Não, pera lá. Não é assim, não vão chegar, desculpem, matando, quebrando, arrebentando. Cometeram um erro, negaram a fé, falharam nesse sentido, mas Nosso Senhor, então, que é misericórdia infinita, através de sua igreja, propõe o caminho do arrependimento, da contrição, da penitência e da conversão. E aceita esse caminho, a pessoa está restaurada. Se não aceita, se continua-se recalcitrante, refratário, ainda assim a igreja, beneficamente, de uma forma totalmente longânima, paciente, e insistindo em trazer aquele que era culpado de heresia de volta ao seio, à sua convivência. Eu vou citar algumas datas aqui para a gente se localizar um pouco aqui. Bom, então a coisa foi ficando muito apertada para a igreja, pressionada de dentro e de fora. Pressionada pelo povo e pressionada pelo Estado. Pelo povo e pelo Estado. Só ressaltar uma coisa, chegou um determinado momento que a situação ficou tão grave que uma certa fatia da população, um pouco insuflada, um pouco inflamada e até também manipulada por algumas figuraças que se aproveitaram do momento para alguns interesses espúrios, começaram a pressionar a igreja para que fosse mais firme, para que fosse mais, vamos dizer assim, mais dura com os hereges, porque tinha um conceito errado. E a igreja realmente, você disse bem, Eric, andou numa corda bamba, no sentido prático, durante esses 2 séculos. E aí, uma série de concílios
trataram desses problemas, desses assuntos, e alguns papas foram envolvidos nessa história. Concílio de Latrão, 1139, já começou a discutir o que a gente vai fazer em relação a isso. Depois o Concílio de Lyon, com o Papa Alexandre III, em 1163. Concílio de Latrão III, 1179, ainda com o Papa Alexandre III. E depois, após o Concílio de Verona, 1184, o Papa Lúcio III enviou ainda mais missionários para converter os hereges, mas ainda não teve aquele sucesso todo que estava imaginando. O Concílio de Latrão número 4, em 1215, aí já com o Papa Inocêncio III, ele intensificou essa ação contra os hereges. E aí aconteceu uma atitude militar mesmo, que foi a chamada cruzada contra os albigenses, contra os cátaros, no sentido de uma força militar para falar, olha, vocês não vão poder destruir todas as igrejas do mundo, calma. E foi uma reação militar mesmo, né, Padre Wander? Você está falando de Frederico... Estou falando de Inocêncio III, em 1215, após o Concílio de Latrão IV, que ele enviou as tropas, então, para a chamada cruzada contra os albigenses, para diminuir um pouco a ação deles do ponto de vista... E houve uma aliança com Frederico Barba-Ruiva, não? Isso foi um pouco depois, né? Isso foi... desculpa, eu falei errado. Isso foi um pouco antes. Um pouco antes. Porque ainda foi com o Papa Lúcio III. Aliança com Frederico Barba-Ruiva. Essa aliança que o senhor está dizendo é o seguinte, foi em 1184, anterior ainda ao papado de Inocêncio III, no imperador do chamado Sacro Império Romano Germânico, né? A gente vê a palavra sacro, que já dá para entender a influência e proximidade desse império com a igreja, do chamado imperador conhecido, famoso na história, Frederico Barbarroxa. Esse decreto, ele uniu o poder civil, né, do imperador com o poder eclesiástico do Papa, para que fossem julgados, então, nas duas instâncias, na instância civil e na instância eclesiástica. Após o julgamento eclesiástico, o condenado herege era entregue ao poder civil, liderado então por esse imperador chamado Frederico Barbarroxa. Só que detalhe, hein? Olha, isso é interessante. A pena civil não estava relacionada à pena de morte. A pena eclesiástica, muito menos. Né? Como a gente vai ver que a maioria dos casos, a grande maioria dos casos, a pena para o herege que passava por o tribunal eclesiástico, me desmita se eu estiver falando errado aqui, hein, Padre Wander? Tá perfeito. Mas eram penas espirituais. Rezar tantos salmos ou tantos rosários, se converter mesmo. Agora, nesse período, né, Padre Wander, a pena, mesmo civil, ainda não se tratava de pena de morte. Não se tratava de pena de morte. Retomando duas coisas. Primeiro, quando em 1215 houve a cruzada contra os cátaros, é que se exigia, não tinha como, uma força de bloqueio de toda a agressão, uma legítima defesa de toda a agressão, de toda a violência, de toda a fúria despejada pelos cátaros em todos os territórios onde eles foram passando. Era uma questão de legítima defesa e ponto final. Sim. Era proteger o seu lar, acho que não é exagero a sua gente, família. Um pequeno parênteses, padre, não é exagero a gente, de repente, comparar. Sabe o pessoal do ISIS, do Estado Islâmico, que destruiu e continua destruindo, infelizmente, igrejas na Síria, no Iraque, sai matando todos os cristãos? Você tem a opção de morrer ou fugir. Então, como é que você tem diálogo com esses caras? Por gentileza, senhor bandido, o senhor não me mata não, porque não está legal o senhor me matar. Não tem, são loucos, né? São pessoas distorcidas, com a mente distorcida, que não tem conversa. Mais ou menos, guardar as devidas proporções, dá para comparar. Só para aplicarmos aí a questão da definição das penas, que ainda não se tinha chegado à utilização da pena capital, mas eu deixo só uma pergunta aqui também para o nosso telespectador, Eric. Tem muito historiador, mas muito historiador, que multiplicam os números, que inventam um monte de bobagens, que fala absurdos sobre o que foi a Inquisição e sem nenhuma, vamos dizer assim, materialidade, sem nenhuma fundamentação histórica séria. Mas é interessante, eu gostaria de ver. Não escuto uma única palavra dessa mesma gente sobre a onda de matança que o islamismo radical vem espalhando o mundo afora. E também não ouço uma única palavra desse tipo de gente, sobre todo o massacre que o comunismo também impõe, principalmente aos cristãos, na mesma situação. Só quero deixar essa pergunta. E aí vem com 1001 indagações. Agora, quanto à questão das penas, é claro que na instância religiosa, a igreja, eu torno a dizer, que fique claro, isso é mãe. Quais eram as penitências? Sempre, sumariamente, 99,99% dos casos, eram penitências de ordem espiritual. Então era oração, então era jejum,
então era cumprir uma peregrinação e não passava disso. Quando o Estado vai assumindo como braço civil as rédeas de execução das penas previstas, é que ele vai corromper essa dimensão, ele vai começar a dilatar a aplicação das penas até se chegar à pena capital, a revelia da igreja sem nenhuma compactuação dela, e ainda assim nós vamos ver que no número de casos muito menor. Tá certo. A gente continua essa conversa no próximo bloco, a gente tem mais um intervalo e mais um trechinho de conversa ainda hoje, tá certo? Não sai daí, a gente volta já.